Perfeito. Boa noite a todos. Quero começar dizendo que é um prazer receber todos vocês aqui em mais um encontro promovido pela EMESP, pensado com muito carinho, né, para trazer aqui para todos reflexões práticas, inspiradoras e totalmente alinhada com os desafios hoje enfrentados dentro das escolas regulares. Meu nome é Bruna Mussolini, eu represento o IASO de For Schools, uma solução educacional que leva toda a experiência de uma aula IASG para dentro das escolas regulares, com a qualidade, tradição, pioneirismo e toda a nossa estrutura e propósito. O IASG For Schools nasceu com a missão de ser parceiro das escolas regulares no que diz respeito à qualidade e ampliação do ensino de inglês, seja como atividade extra ou até mesmo como programa curricular dentro da grade das escolas. Nossa proposta atende hoje desde a educação infantil até o ensino médio, como um ecossistema completo, desde materiais didáticos, formação e acompanhamento de professores. Temos também avaliações internacionais e um plano pedagógico estruturado e alinhado à BNCC e aos pilares hoje da educação contemporânea. Temos muito orgulho de ser uma marca com mais de 70 anos de tradição e, ao mesmo tempo, totalmente atualizada com os desafios de um mundo em constante transformação. E é justamente esse olhar para o presente e o futuro da educação que nos conecta com o tema da palestra de hoje. Como garantir um ensino de inglês mais significativo, mais comunicativo e mais conectado à realidade dos nossos alunos? A importância de se começar a estudar um idioma antes dos 6 anos de idade. Essas são algumas das reflexões que o nosso convidado de hoje trará, com base na sua vivência, prática e na experiência acumulada em centenas de escolas atendidas. É uma grande honra apresentar hoje o nosso palestrante da noite, Márcio Monteiro. O Márcio atua como especialista pedagógico na Pearson desde 2016 e atualmente é coordenador pedagógico regional da marca IASG em São Paulo, Grande ABC e no Litoral. Ele é responsável pela capacidade e padronização pedagógica em 35 escolas da nossa rede, garantindo que todos os nossos professores estejam sempre alinhados às melhores práticas em sala de aula. Com uma trajetória sólida na educação, Márcio é reconhecido por sua sensibilidade pedagógica, visão estratégica e pela capacidade de formar educadores comprometidos com a excelência. Eu tenho plena certeza de que essa troca será extremamente rica para todos nós. Márcio, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, Bruna, pela apresentação. Boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco desse assunto que eu sou suspeito para poder dizer o tanto que eu gosto, né? Então, quero muito agradecer pelo convite e até complementar todo esse histórico meu, essa biografia aí, com o que, de repente, me dá voz de fala para poder estar aqui hoje conversando um pouco com vocês sobre isso, né? Então, essa jornada que eu tenho no IASG me formou muito como educador, eu sempre gosto de dizer isso, mas a paixão pela neurociência ela veio de uma pós-graduação que eu fiz há um tempo atrás, intitulada Moderna Educação, pela PUC do Rio Grande do Sul. E uma das disciplinas era a neurociência, né? E por mais que eu já conhecesse, já tivesse um pouco de informação sobre, aquela experiência me fez me apaixonar pela área e depois buscar, ao término daquela pós, buscar uma outra pós-graduação, aí sim, na neurociência na educação, que eu completei. Depois eu fui correr atrás de especializações na área, li muito sobre o assunto, comecei a ensinar também, a desenvolver alguns cursos sobre isso, e atualmente eu estou fazendo uma outra pós-graduação em o desenvolvimento infantil e a neurociência, também na PUC do Rio Grande do Sul. Então, toda essa trajetória me deu o repertório que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês hoje e que casa perfeitamente com essa proposta do IASG, essa preocupação do IASG em trazer o inglês de qualidade, não só para as nossas escolas, né, para os nossos institutos de idioma, mas também para as escolas regulares através do IASG for Schools, tá? E de onde veio, né, esse tema, o ensino de idiomas e uma janela de oportunidade? Quando a gente pensa nessa questão de oportunidade, e principalmente para
para algo que a gente aprende, para um idioma que não é a nossa língua mãe, né? Tudo aquilo que é desconhecido para a gente, inicialmente ela vem do que a gente recebe, né? Então, essa oportunidade vem do que as pessoas, e aí a gente pode pensar no pai, na mãe, no educador, no professor, no ambiente que essa criança está, mas tudo aquilo que a gente recebe e vai abrindo e é uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento, e depois de um certo tempo, claro, naturalmente, passa a ser buscada por nós, né? A ser entregue para nós através da nossa intenção. O que é que eu quero aprender? O que eu quero ver através dessa janela? O que eu busco, né? Mas por um certo tempo, nós, na posição de educadores, a gente precisa de conhecer os benefícios desse segundo idioma para todo o desenvolvimento integral de uma criança, e nós precisamos ter essa intencionalidade de levar isso com qualidade. A gente precisa de ter essa vontade, esse compromisso de acreditar que é possível aprender inglês desde a primeira infância. E mais do que ser possível, faz uma diferença incrível para a vida dos pequenininhos que estão nas nossas mãos, né? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, que eu espero, de uma forma bem resumida, porque o tempo é curto, mas passar para vocês e despertar em vocês aquele bichinho que me mordeu. Aquela vontade em saber mais, por mais que eu sei, eu acredite que muitos aqui que vão assistir essa transmissão e que estão aqui, já têm uma certa bagagem, um certo conhecimento sobre a neurociência na educação e esse impacto todo, tá? E eu gosto muito dessa frase que fala, né, que a gente é uma espécie que consegue melhorar a própria vida. Nós, acho que somos a única espécie que tem essa consciência de que a gente pode melhorar a nossa própria vida, e isso casa muito com o nosso Papa, né? Quando a gente fala da nossa metodologia, quando a gente fala, eu falei Papa, né? Quem não viu a mensagem deve ter pensado no leão, mas não ainda. É o nosso Vygotsky aqui que permeia e que embasa todo o socio-interacionismo e toda essa capacidade que a nossa espécie tem de aprender na linha evolutiva com o outro, com o colega, com o professor, né? Neste caso aqui, com o par mais desenvolvido, que é um termo tão Vygotsky, tanto do socio-interacionismo, né? Então, parte dele, a gente pode buscar nele todo essa resposta de por que, então, aprender um segundo idioma na primeira infância e quanto mais cedo, melhor? Porque, inicialmente, a gente pode ter aquela falsa impressão de que, poxa, a criança... Ou aquele senso comum de que é bom aprender inglês desde cedo só porque a criança não vai ter sotaque. Ou é mais fácil, ou ela não tem tanto, 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 tanto receio, tanto trauma, não tem nenhuma barreira. Tudo isso é real, mas é real baseado no quê? É real por quê? De onde vem, como a ciência explica tudo isso? E é isso que eu queria compartilhar aqui para vocês, então. E eu vou falar, então, sobre três aspectos que a neurociência embasa e nos dá essa tranquilidade para poder insistir nesse processo, né? E deixando muito claro, antes de mais nada, que a neurociência, essas contribuições, não é uma resposta e um resultado e uma entrega definitiva para os problemas e para as situações que a gente tem. A neurociência é uma ciência muito nova, a gente sabe disso, né? Muitas dessas descobertas que a gente vai compartilhar hoje são muito recentes, se a gente pensar na linha evolutiva nossa, e mesmo na nossa história da pedagogia. Tudo isso veio ali do final dos anos 90, que foi intitulada a Década do Cérebro, porque foi quando oficialmente a gente começou a ter acesso ao cérebro, como ele funciona, ao cérebro vivo, com o surgimento de tecnologias aí da medicina, de aparelhos de imagem que conseguiram ler, entender e investigar o cérebro em funcionamento. Até então, o que a gente tinha acesso era ao cérebro já não em funcionamento ou aos animais, aos cérebros de animais. E a partir dos anos 90, a gente conseguiu e consegue hoje cada vez mais entender exatamente o que está acontecendo no meu cérebro agora, nesse momento, né? E isso possibilitou o casamento da neurociência com uma série de outras disciplinas. Então, hoje a gente ouve neuro em tudo, né? Neurociência, neuropsicologia, neuroarquitetura, neuro em todo lugar. Virou meio que uma moda, porque essa interdisciplinaridade
cada dia, neste exato momento, milhares de pesquisas estão acontecendo e resultados estão sendo trazidos para a gente ou comprovar algumas coisas ou refutar outras. Esse é o papel da ciência, né? É comprovar, justificar e refutar tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente acredita. Então, é nesse papel que a neurociência chega para colaborar com tudo que a gente faz, com o que a gente quer fazer e entregar na questão da educação, né? E eu vou, então, falar sobre 3 pilares que embasam muito e que dão muito repertório para a gente poder continuar nessa linha e nos responsabilizarmos cada vez mais com a qualidade que a gente quer entregar no ensino do idioma para a criança desde o início, né? E a certeza para poder insistir nisso. Quais são eles? A plasticidade cerebral, eu vou destrinchá-la um pouquinho mais, mas é a capacidade que a gente tem de aprender a todo instante, desde o momento que a gente nasce, né? E não mais como se pensou até um certo tempo atrás, de que a gente nascia com um número certo, meio que estipulado ali de neurônios, e que depois a gente só gastava, e hoje a gente já sabe que não, a gente tem capacidade de aprender a qualquer momento da vida, mas a gente tem sim um período da vida onde essa janela está aberta, vem daí esse tema, né? A janela de oportunidade, porque sim temos um período onde tudo está jogando a favor dessa plasticidade. Depois a gente consegue continuar? Sim, mas aí está muito mais da nossa intenção e demanda, sim, um pouco mais do nosso esforço, da nossa intencionalidade para isso acontecer. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que está completamente relacionado a isso, são as funções executivas, e aí a gente vai falar um pouco sobre elas, mas é o que me faz, o nome diz, né? Eu tenho as minhas funções cognitivas, eu aprendo, eu consigo aprender sem nenhuma questão, mas depois de aprender, eu consigo transformar esse aprendizado em ato, em ação, eu consigo executar em cima do que eu sei. As funções executivas, elas são potencializadas e desenvolvidas também nessa janela, e vocês vão ver como um ensino do idioma e saber falar um outro idioma potencializa a robustez dessas funções executivas aqui. E por último, eu quero falar, não necessariamente nessa ordem, na verdade, gente, elas vão se misturar aqui na conversa, tá? Mas falar sobre a janela de oportunidade fonológica, sim, que tem a ver com aquilo que eu falei da questão do sotaque, né? Mas não é só ela. Então, por que que uma criança ali na primeira infância consegue carregar e consegue desenvolver o inglês sem quase como um nativo, tá? Tipo, outra coisa, fiquem muito à vontade para levantar a mãozinha, para fazer pergunta, para tirar alguma dúvida durante a fala, se precisarem, se quiserem, tá? Aberto aí para vocês. Então vamos lá, eu quero começar a falar sobre a plasticidade cerebral, e esse gráfico aqui traz isso muito claro para a gente. Que a gente tem, então, uma régua com a nossa faixa etária, que mostra como o pico, né, de novas sinapses, de novas conexões neurais, de aprendizagem que a gente tem ali logo que a gente nasce. Na verdade, essas conexões elas já começam a acontecer muito fortemente no útero, durante a gestação, mas assim que a criança nasce, que ela é exposta aos sentidos, né, ao universo, ao repertório que está aqui fora esperando ela, é uma explosão de possibilidades e de aprendizagem ao mesmo tempo. Então, só para vocês terem uma noção, o cérebro de uma criança ali com 2, 3 anos de idade, ele já tem o tamanho e o número de conexões perto ali dos 80% do cérebro adulto. É muita coisa acontecendo. Quem é mãe, quem é pai, quem acompanhou uma criança sabe disso. Né? A cada dia uma coisa nova, cada dia um aprendizado novo, a todo momento, e é lindo de ver. E aqui a gente percebe, então, esse gráfico, né, do pico de aprendizagem de conexões neurais ali, ó, dos 6 aos 9 anos de idade, bem no finzinho da primeira infância, mas quando a gente fala de sentidos, né, até antes a isso, né, as funções cognitivas superiores é um pouquinho mais para frente. Quando eu falo de funções cognitivas superiores, eu estou falando de memória, estou falando de atenção, estou falando da capacidade de planejar, de raciocinar.
até de linguagem mesmo. A linguagem em si, ela é uma função cognitiva complexa, o termo, né? Mas quando a gente pensa em perceber nuances, em entender a metáfora por cima daquilo, ou mesmo de uma comunicação não verbal, a gente está falando de função cognitiva superior. Mas é uma série de funções fundamentais para a gente poder chegar como adultos com um amplo domínio de tudo aquilo que a gente precisa para sermos funcionais. Por isso, muito a função executiva, né, nesse caso. Tudo bem aqui? Sim? Beleza. E para falar da plasticidade, não tem como não falar, apresentar para vocês o nosso amigo neurônio e apresentar para vocês a nossa amiga sinapse, né? Porque eu quero falar muito quando eu falo de plasticidade, eu falo de aprendizagem e de aumento natural de conexões neurais, de sinapses, de um aprendizado conversando com o outro, ampliando essa rede de comunicação, ampliando o repertório e aprendizagem, né? Isso acontece através do neurônio, que é esse nosso amigo aqui na esquerda. Então, a gente tem ali um corpo celular, que é como se fosse onde é a parte receptiva da informação. A gente tem esse canal, esse tubo, que a gente chama do axônio, que vai se prolongar e levar a informação através de impulso elétrico aqui dentro do neurônio, a comunicação e o impulso elétrico, chega lá, ó, lá embaixo, naquelas ramificações, que é onde a comunicação se transmite para um próximo neurônio. Aqui nessas imagens da direita, a gente vê isso, os raminhos buscando o colega do lado, buscando essas conexões para formar uma sinapse robusta. E a mielinização, esse nome meio difícil que está ali, ele vem dessa bainha de mielina, é como se fosse uma camada. Pensa num fio encapado. Se o fio não for encapado, se não existir essa bainha de mielina encapando esse axônio, o que vai acontecer é que essa transmissão elétrica ela vai ser lenta. Ela pode se dispersar, ela pode se espalhar e não chegar ali naquela conexão final do neurônio para poder passar para o outro, para a comunicação. E o que isso tem a ver, Márcio, com tudo isso? Isso tem a ver que o que faz essa camada existir? O que faz essa bainha de mielina ficar forte e robusta e não deixar o impulso elétrico ir embora? A repetição, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o estímulo que você tem, a oportunidade que você tem de passar por essa informação várias vezes. Então, quanto mais eu acesso uma informação, quanto mais eu leio um texto, quanto mais eu repito uma palavra com um objetivo, mais esse canal vai se fortalecendo e vai garantindo que a minha comunicação com o novo neurônio aconteça. Isso vai garantindo plasticidade cerebral. Né? Então, repetir, ter o estímulo, ter o repertório, ter toda essa possibilidade de algo novo, e aqui, claro, a gente vai falar muito desse segundo idioma, vai fazer com que o meu cérebro fique muito mais aberto a novas conexões. Vai fazer com que os caminhos possíveis para eu chegar em um determinado objetivo não seja uma viela. Gosto muito dessa metáfora. Quando eu não insisto, não aprendo, não ofereço, não dou para o meu aluno a oportunidade de aprender, de ouvir muito, muito, muito inglês de uma forma natural, o que ele vai ter como um caminho é uma viela estreita. Se eu ofereço para ele muito dessa oportunidade, essa viela vai se alargando, alargando, alargando até se transformar numa rodovia, com várias outras rotas alternativas que me fazem chegar onde eu preciso. Então é esse o papel da plasticidade cerebral que a gente tem que buscar e que um aprendizado de um novo idioma apresenta para a gente e entrega para a gente. Aqui é uma representação, gente, ó. Claro que é uma representação alegórica aqui, de certa forma, do número de sinapses e conexões do nosso cérebro ali, o recém-nascido, como isso está aos 7 anos de idade, naquela bomba que eu falei de explosões, de explosão e de conexões e de tudo aprendendo o tempo todo,
e de como está aos 15 anos. Nossa, Márcio, mas é menor, é menos aos 15 anos? Sim, é menos aos 15 anos, porque o processo é aprende, 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 vindo oportunidade de repertório por todos os sentidos. Se continuássemos nesse ritmo, a gente pirava. Não dá conta. Graças a Deus, o nosso cérebro é inteligente o suficiente para poder falar, não, não cabe tudo. E literalmente, fisicamente, biologicamente, não cabe tudo. Então chega um momento em que ele faz uma análise assim, tá, deixa eu ver essas sinapses aqui, ó. Quais que estão fraquinhas, que não foram abastecidas, que não foram alimentadas, e isso o cérebro entende, tá, então isso aqui o Márcio não precisa. Eu vou podar, eu vou jogar fora. Se ela está robusta, forte, grande e disponível, ele vai falar, não, isso aqui é muito importante para ele. Então isso fica. Isso tudo acontece na primeira poda neural que a gente tem, que é aquele segundo processo que eu te falei. Todo mundo, toda criança, ali dos 3 aos 5 anos, passa por uma primeira poda neural. É uma primeira faxina no cérebro. Isso aqui vamos descartar, não precisa para que fique e faça sentido só aquilo que é importante para ele. E o que ficar continua, claro, sendo desenvolvido, e depois eu vou falar que tem uma outra poda neural ali na adolescência. Né? Mas aqui é a grande poda neural. Então, já trazendo um pouco para a nossa conversa, imaginem aqui, se eu já começo a estimular, a entregar um segundo idioma para essa criança, de uma forma natural, de uma forma espontânea, tranquila, através dos sentidos, lembra do gráfico dos sentidos. Quando chegar nessa poda neural, o meu cérebro vai falar, não, deixa tudo isso aqui que é importante para ele. Deixa tudo aqui e não joga fora. Então essa criança sai na frente. E sai na frente, inclusive, na janela fonológica, como eu falei. Porque o nosso cérebro ele nasce com a capacidade de entender e de produzir todos os sons, de todos os idiomas. E até de um idioma que eu resolvi inventar. E de um som que eu resolvi inventar. Ele está aberto a isso. Por isso que qualquer criança se torna fluente em qualquer idioma de onde ela nasce. Mas, depois de um certo tempo, e ali perto dessa poda neural, o cérebro vai se especializando. Ele vai entendendo, tá, esse som é muito repetido, esse som eu tô tendo muito estímulo nele, esse som é importante para mim. O resto, esse tipo de conexão fonológica, esse tipo de som, esse tipo de, de repertório aqui, não precisa, pode jogar fora. Manda lá na poda neural e vai embora. Então, as crianças que são expostas a esse som com muita frequência nessa primeira infância, antes dessa poda neural, levam essa capacidade de executar e de repetir e de transmitir esse som de uma forma como se fosse um nativo. Ah, Márcia, então você está me dizendo que é impossível aprender inglês lá na frente? Não, é super possível. De novo, a gente tem uma segunda poda neural lá na adolescência, mas se até ali também eu perco, e eu não tenho esse estímulo, aí eu consigo aprender inglês sim, consigo aprender um outro idioma sim, mas eu vou carregar a, a raiz, ou o som, ou a contaminação da língua-mãe, de uma forma natural. A gente até encontra adultos que falam inglês maravilhosamente bem, sem sotaque, mas aí vem muito de treino, vem muito de dedicação, vem muito de compromisso e muita disposição. A gente sabe disso. Faz sentido para vocês? Joia. Nenhuma pergunta? Tudo bem? Beleza. Olha aqui um gráfico dessa poda neural, desse movimento. Ó. Nas 36 semanas de gestação, como estão as nossas sinapses, o recém-nascido, 3 meses, olha 6 meses o pulo, olha 2 anos, aí vem a poda, cai e volta a crescer um pouquinho até chegar na segunda poda sináptica, né? E neural. Então é muito mágico tudo isso, né? E faz todo sentido. E se a gente pensa, não vou a fundo nisso, mas essa poda neural ela é tão importante, tão séria, que, por exemplo, existem duas possibilidades, que graças a Deus não é o que acontece com mais frequência, mas dessa poda ser mal feita. E quando essa poda é mal feita, por exemplo,
poda-se pouco por algum motivo, principalmente na segunda poda sináptica, essa poda não funciona e não elimina o que precisa ser eliminado, há estudos que mostram que isso leva para a esquizofrenia. E quando essa poda é muito feita, vai acima daquilo que é necessário, daquilo que é o normal, a gente leva para alguns transtornos e algumas questões de TEA. Então, tudo, de certa forma, tudo não, né? Mas muito está relacionado com a eficiência dessa poda neural e das consequências disso. Ok? Eu estou falando muito poda neural, vocês estão lendo ali poda neuronal. Qual que está certo? Você está querendo me deixar louco? Não, as duas terminologias existem, são aceitas e está tudo certo, tá bom? Então, só para meio que fechar essa questão da janela, da poda neural e da relação com tudo isso, o que estudos já nos mostram e nos garantem que faz toda a diferença e que auxiliam nessa questão disso tudo acontecer bem e da gente potencializar essa plasticidade cerebral? Atividade física, esportes e música, repertório e movimento, corpo, né? A atividade física é essencial para tudo isso, desde de criança. O bilinguismo, então, entra aqui muito forte. Eu já vou fazer toda a relação com as funções executivas. A socialização e o ambiente, pela questão do repertório. Quanto mais eu receber, ouvir e tiver estímulos de pessoas, de grupos diferentes, mais eu estou ampliando a minha capacidade e aquilo que vai ser importante para mim ou não. E a natureza cada vez mais vem vindo nos últimos estudos que estão chegando aí, a importância absurda da criança ter acesso ao convívio, ao contato com a natureza, espaços na natureza, o tanto que isso abre de janela cognitiva para a nossa criançada. E é uma preocupação, porque cada vez a gente vê menos escolas com esse espaço disponível, cada vez mais escolas concretas, né? Prédios sem espaço de ar livre e natureza disponível para as crianças. Se isso não acontece, gente, se a gente, ao invés de utilizar, a gente perde, ou ao invés de aumentar, a gente deixa de crescer essa plasticidade, o que causa tudo isso? É meio que o óbvio que a gente sabe, mas estresse, álcool, drogas, tudo isso repercute não na criança, né, graças a Deus, mas no adulto também. Privação de sono, vícios em geral, tudo isso impacta negativamente na plasticidade cerebral. Muito desde o início ali, desde a nossa primeira infância. Ok? Aqui eu trouxe para vocês algumas dicas, né, do que a gente pode potencializar com a criançada para que a gente faça com que essa plasticidade, a neuroplasticidade aconteça. Então, olha aqui já vem a questão do ar livre, de brincar no ar livre, contato com a natureza, ambientes, diversificação, né, de espaços, assim, porque isso vai ampliando a flexibilidade cognitiva da criança. E sono, que eu nem vou entrar nesse assunto aqui, porque senão a gente ficaria mais 2 horas falando, mas isso impacta absurdamente. Por quê? Porque a poda acontece durante o sono. Se a minha criança não dorme, não há poda e começa a bagunçar tudo, né? E não há transferência de memória para o lugar correto do cérebro, tá bom? E aí eu queria falar, então, sobre as funções executivas. Aprendi, consegui criar sinapses, consegui formar todas as conexões necessárias, tive estímulo, tive repertório, então cognitivamente está tudo ok. Basta isso? Eu só ter informação e não fazer nada com ela? Não, não basta. Eu preciso de saber colocar em ação tudo aquilo que eu aprendi, né? Através de várias funções executivas que o nome diz, funções que me permitem executar o que eu sei, o que eu quero fazer. E eu vou trabalhar aqui com vocês com um modelo da Adele Diamond, que é meio que a grande estudiosa das funções executivas na neurociência mundial. E ela traz essas 3 pilares das funções executivas, que é a memória de trabalho, a memória operacional, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Rapidamente para vocês, por que a memória de trabalho? A memória de trabalho é aquela memória
rapidinha que eu preciso para poder, depois, dar prolongamento ou continuar algo que eu comecei. Vou dar um exemplo simples para vocês. Fiz uma compra no celular, isso acho que todo mundo já fez. Chega aquele código maldito para você poder digitar ali rapidinho, né? A memória de trabalho é isso. Memorizei aquele código, corri lá, coloquei, liberou. 10 segundos depois eu já não lembro daquele código. É uma memória que eu precisei para aquele momento para executar aquela função. Só que se eu repetir aquele código uma, duas, três, quatro, cinco vezes, lembra, meu cérebro vai falar, putz, ele precisa muito disso. Ele precisa muito dessa informação. Então, não vou deixar aqui na memória de trabalho. Vou mandar para um outro lugar no cérebro, que vai ficar estocado ali por um tempinho, e deixa eu ver. Se ele usar mais, eu mando para um outro lugar ainda, onde vai ficar para sempre, ou então depois eu descarto. É isso que o nosso cérebro faz. E essa memória de trabalho, se a gente pensa no ensino do idioma, é essa questão da repetição. Não adianta nada eu oferecer para minha criança um vocabulário uma vez, nunca mais tocar naquele assunto. Ela vai lembrar disso? Não vai? Então eu preciso de usar a minha memória de trabalho para poder executar todas as outras funções que eu quero depois, né? A, a memória de trabalho está em crise na humanidade, hoje em dia. A memória de trabalho depende muito do foco e da atenção. E a gente está num momento de crise atencional, em virtude de muito estímulo, de muita coisa ao mesmo tempo. Então, aqui é uma responsabilidade absurda nossa, como educadores, de preservar a memória de trabalho e de incentivar atividades e exercícios que busquem isso aqui. Daqui a pouco vou dar umas dicas para a gente nesse sentido. Controle inibitório, o que é isso? É a capacidade que eu tenho de falar, agora não. Simples assim. Eu tenho um monte de coisa para fazer. O que eu preciso de fazer? Número 1, é isso. Então é nisso que eu vou focar. Espera com as outras questões e depois eu continuo com isso. Pensa, gente, se eu não tenho a capacidade de definir, dizer não para isso agora, eu não faço nada. Eu não executo nada. Eu não saio do lugar. Então a gente encontra hoje em dia, tenho certeza que vocês já devem ter essa experiência. Hoje em dia, às vezes eu encontro pessoas que você olha e você fala assim, poxa, adultos mesmo, né? Cognitivamente, aquela pessoa é inteligente, e quando eu falo da inteligência, não estou falando de QI, não estou falando de nada disso, estou falando de funções cognitivas ok, né? Que tem muito repertório, tem muita informação, mas que não avançam, que tem problema de planejamento, que tem problema de execução, que tem problema de organização. Tudo isso é falta da função executiva. É falta de, em algum momento, falar, opa, agora não. Isso aqui não, vou para cá. Ou é falta da flexibilidade cognitiva, que é, esse caminho aqui deu ruim, não está funcionando. Qual o outro caminho que eu tenho para chegar lá? Lembra das conexões neuronais que eu mostrei para você? É a viela estreita e não é a rodovia. Se eu não aprendo de formas diferentes ou diferentes formas de fazer uma coisa, eu fico parado, congelo e não saio do lugar. Tudo isso, gente, memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, se desenvolvem na primeira infância. Existe uma janela para isso acontecer. Se não acontecer depois, fica consequência e sequela para a vida inteira. Márcio, poxa vida, não tive isso desenvolvido. Tenho problema de controle inibitório, entendo que eu tenho essa dificuldade. Nunca mais vai ser assim sempre? Não, claro que você consegue se autorregular. Mas vai depender do quê? Da tua intenção, da tua consciência e de uma disciplina absurda para você poder colocar a coisa no eixo. Não vai ser natural como é para muita gente, né? O que o controle inibitório tem a ver com aprender inglês? O simples fato de eu ter que alternar entre uma língua e outra, eu já estou executando o controle inibitório aqui. O simples fato de ter que entender que, opa, aqui eu não posso falar o português com Angélica porque ela não entende. Eu tenho que falar o inglês, que é a língua dela. Eu já estou exercitando o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e automaticamente a minha memória operacional. Tudo junto. Então, o segundo idioma potencializa todos eles de uma vez só. É muito louco. Faz sentido? Sim? Vou passar para vocês um videozinho que eu acho lindo. 2 minutos.
mas que ele resume as funções executivas. Em 2 minutos ele resume tudo isso de uma forma bem tangível. Essa é a Adele Diamond, é aquela a matriarca aí das funções executivas. Esse vídeo vai estar na apresentação, vocês podem ver depois, vale a pena ver tudo. Mas eu vou passar um trecho bem curtinho aqui, de 2 minutinhos, deixa eu achar. Não, vocês estão ouvindo? Conseguiram ouvi-la? Então vamos assistir, depois eu converso com vocês e fecho. Vamos lá. Was truly out. So if you could show the video, please. It doesn't have any sound. Essa carinha dele no final é linda, né? E esse vídeo, gente, ele... Peraí, deixa eu só passar aqui. Vocês já tinham visto alguém? Não? E falem para mim, o que que vocês acham que isso tem a ver com o controle inibitório? Onde que vocês conseguiram entender flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho aqui? Sem medo de ser feliz, me digam. Quando o garotinho tem. Oi, tá me ouvindo? Tô vindo mal. Quando o garotinho tenta fazer várias vezes, quando ele fala, ops, está errado, eu preciso colocar, eu tento colocar isso tudo em cima do outro, oh, caiu. Então ele vai adquirindo conhecimento de o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, porque o bloco vai cair. Perfeito. Então, o controle inibitório que eu vejo nele, que, poxa, concentração do menininho, né? Eu não vou brincar com as outras crianças para montar essa torre. Controle inibitório lá em cima, né? Um monte de coisa acontecendo aqui, mas não, eu quero isso. É aqui que eu vou, Inveja. né? Flexibilidade cognitiva muito exercitada ali, porque ele ia, tá errado. A memória de trabalho ao mesmo tempo, esse aqui é maior que esse aqui é menor que esse, então agora não, esse aqui. Isso aqui, esse vídeo em 2 minutos mostra pra gente
como tudo isso funciona. Essa criança aqui lá na frente vai executar muita coisa, se continuar nesse ritmo, porque tem todo esse aparato de repertório que vai ajudá-la a colocar em prática, literalmente, tudo aquilo que ela consegue, né? Então, eu queria entregar aqui para vocês, ó, algumas estratégias para a gente poder pensar nas funções executivas, especialmente sobre a memória de trabalho. Memory games, o próprio nome diz, né? Jogo da memória ajuda demais e a gente negligencia muitas vezes. É um jogo simples, mas que, poxa, trabalha muitas questões importantes. Aquela brincadeira de continuar a história, porque aí eu estou trabalhando a flexibilidade cognitiva junto com a memória de trabalho, porque eu tenho que lembrar o que aconteceu até então. Eu tenho que guardar a memória para dar continuidade a ela. Recontar a história, porque eu estou reavivando e trazendo de volta aquilo que estava ali comigo até há 1 minuto atrás, 2 minutos atrás. Aquela famosa frase que a gente fala tanto nas nossas aulas do IASG. What do you have to do? O que você tem que fazer agora para mim? Conta. Depois de uma instrução, depois de uma orientação, eu estou fazendo com que o meu aluno se lembre e se autorregule no que ele precisa executar. Resumos, diagramas de elaboração, tipo mind mapping, com vocabulário, tudo isso vai fortalecendo a memória de trabalho do meu aluno. E a questão do inglês cíclico, né? Eu começo o que eu ensino para o meu aluninho ali aos 3, depois venho com um pouquinho mais de força no 4, depois eu amplio mais um pouco aos 5 anos. Então, eu começo oferecendo um vocabulário de 3 cores, depois vai para 5, depois vai para 10, depois vai para um monte. E eu vou retomando todo esse conteúdo com ele, tá? Quando eu falo de controle inibitório, o que eu posso executar com as minhas crianças? Estabelecer rotina e cumpri-la. Por isso é tão importante a rotina na vida da nossa criança, principalmente no ensino fundamental. Por isso que a gente bate tanta tecla, né? Na tecla da rotina, porque sair da rotina deixa essa criança perdida. E até a gente adulto, às vezes. Utilizar reguladores externos, que é a questão de uma agenda, de um timer, de uma lista, de um checklist. Tudo isso faz com que, opa, primeiro aqui, senão você desfoca. Né? É não cair naquela balela, e eu sinto dizer, mas é balela de ser multitask. Ah, eu sou super, eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo. A que custo? Isso não existe, tá? Então a gente precisa de entender a priorizar e não se gabar de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não dá certo. Explorar jogos com regras e espaços de atuação. Então, se eu tenho uma regra, eu tenho que esperar. Se eu tenho uma vez, a minha vez eu tenho que esperar passar pela Laura, pela Kemi, pela Angélica até chegar aqui. Eu estou regulando o meu espaço e o meu tempo. Gestão de prioridades. Claro que a gente não vai usar esse termo para criança, né? Mas é ensinar isso para ela e a gente trazer isso para nós adultos. E, se possível, um termo em inglês que a gente usa muito, que é o sleep on it. Dorme com isso. Não seja impulsivo. Não dê a resolução agora. Não tome uma decisão agora. Vai dormir literalmente, porque depois tudo isso se organiza e você consegue tomar uma decisão muito mais assertiva. E ter consciência disso, gente. Ter consciência, a gente como educador, de que a cada momento, em que tarefa, em que momento eu consigo desenvolver e trabalhar o controle inibitório na minha criança, que trabalhar rotina, que trabalhar calendário, que ajudá-lo a exercer prioridades, eu estou desenvolvendo tudo isso nele, e depois a gente, como educador, também colocar isso em prática, claro, na nossa vida pessoal, profissional, tá? E quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, desafiar-se em caminhos diferentes. Aquele super simples exercício que parece clichê de faz o caminho para tua casa por uma outra rota. Tenta escrever às vezes com a mão oposta. Fecha o olho e vai até o cômodo lá no fundo da tua casa. Parece bobeira, mas tudo isso funciona. Tudo isso é exercício para flexibilidade cognitiva. Oferecer experiências diferentes, música diferente, arte diferente, lugar diferente, sair da bolha. Tudo isso aqui vai dar repertório. Repertório é o quê? Criatividade. Criatividade é o quê? Função cognitiva também, né? E que vai ajudar na execução de uma forma diferente. Estar aberto a erros e opiniões diversas. Isso, claro que
muito aqui no adulto, mas se a gente não exercita isso com a criança lá no início, na sala de aula, em casa, né, a ouvir o diferente, a contra-argumentar, a entender que não existe só uma verdade, a gente vai criando monstrinhos lá para frente, né? Estimular e ensinar a criatividade sem a tecnologia. Tecnologia é ótima, olha a gente aqui, mas ela não tem que ser hoje só base para a gente ensinar a criatividade. Volta back to basics em muitos momentos. O jogo de tabuleiro é essencial para isso, é fundamental para isso. Tem muito o brincar com o cubo, né? A torre de cubos, a torre de copos, tudo isso oferece oportunidades absurdas de aprendizagem e de formação de tudo isso aqui. E, ao mesmo tempo, explorar a tecnologia para a criatividade. Isso é possível e é muito importante também. Então, não é para descartar, não. Mas, se eu for usar a tecnologia, é para explorar e desenvolver a criatividade do meu aluno, né? E não para viciá-lo em algo que vai deixá-lo preso ali naquela necessidade absurda de dopamina o tempo todo. Estimular ambientes de colaboração e diversificados, em ambientes diversos. Então, a minha escola oferece para o meu aluno oportunidade para ele se jogar, para ele experimentar, para ele explorar e para ele desenvolver todas essas capacidades. Né? O inglês da minha escola oferece isso para o meu aluno? Pensa em tudo isso? Abarca tudo isso? Contempla tudo isso? Ou não? E praticar e oportunizar atividade física e meditação. Meditação é sensacional. Existem resultados aí de algumas escolas, incluindo a meditação antes da aula de 5 minutinhos, 3 minutinhos com criança, e vem dando um resultado sensacional no decorrer da aula depois. Ok? E há um consenso em relação às funções executivas que, fora tudo isso, o que regula e o que ajuda a gente a chegar nesse potencial de funções muito executivas é esse combo aqui, que é para várias coisas, né? Mas para isso também. Alimentação saudável, exercícios físicos regulares, higiene do sono, meditação. Tudo isso ajuda a gente na autorregulação. Se a gente preza por isso no nosso ambiente escolar, na nossa casa, na nossa criança, a gente com certeza vai estar criando cidadãos muito mais preparados para os desafios que eles vão ter na frente. Para terminar, meu povo, que relação que tudo isso tem com a aula IASG, com o ensino do inglês? Acho que muita coisa já está correlacionada, né? Mas quando a gente pensa na nossa aula no inglês que o IASG oferece para a escola regular dentro do IASG for Schools, a gente abraça a abordagem comunicativa, então, que é essa oportunização de colaboração, de interação, de aprender o inglês e o idioma através do uso e não através da regra, e isso potencializa e abre-se toda essa janela para que isso aconteça. Também toda a base da nossa metodologia ancorada no Task-Based Learning, no aprendizagem por tarefas. Se eu falo de uma tarefa, um dos componentes da tarefa é aquele gap, aquela informação que falta. Eu buscar uma informação ou eu ter que realizar algo no aprendizado. Se eu estou falando de realizar algo, eu estou falando do quê? De função executiva sendo trabalhada. Se eu estou falando de information gap, de uma informação que me falta, eu estou falando do quê? Estou falando de flexibilidade cognitiva para chegar nessa resposta. Então, está tudo conversando junto. As oportunidades de ativação, porque quando a gente trabalha, o inglês que a gente trabalha aqui no IASG for Schools, não é só o professor oferecendo o repertório, mas eu tenho um material didático pensado, trabalhado, construído, já se levando tudo isso em consideração. Eu tenho as plataformas que dão sustentação para isso. Eu tenho as ferramentas para que o meu aluno busque de novo aquela informação e não deixe ela morrer. Não deixe ela entrar na poda, digamos assim. Ela vai ficar segura, ela vai ser trabalhada, né? E aí entra o papel das sessões do nosso material didático, né? Cada sessão do nosso material didático tem uma função muito específica e uma competência muito específica sendo trabalhada. Então, de novo, ele é elaborado pensando nesse desenvolvimento integral da criança e dando não só a oportunidade das funções cognitivas, mas das funções executivas também.
a rotina como segurança, principalmente nas aulas dos pequenos, ali até os 6, 7, 8 anos de idade. Então, a gente incorpora essa importância da rotina e todo esse exercício do controle inibitório. E o papel da emoção, né? A gente leva isso muito a sério. O relacionamento, o vínculo professor-aluno, a real preocupação do meu professor com o meu aluno e a consciência, a capacitação, o desenvolvimento do professor em cima desses conceitos para poder conseguir levar tudo isso da forma mais responsável possível. Aqui eu trouxe um exercício, um exemplo do nosso material didático que eu particularmente amo, que é uma sessão, a Laura até riu ali, ó, porque eu tenho certeza que ela já fez essa atividade, e que a gente está desenvolvendo uma outra função fundamental aqui, que é a coisa da empatia, né? Então, é uma atividade onde a criança se coloca no lugar do avô, com todas as dificuldades que ele tem de enxergar, de ouvir, e a gente coloca a criança com óculos, por exemplo, que ele vai enxergar mal, coloca peso no pezinho dele para que ele caminhe de uma forma diferente, e ele entenda aquilo que o avô dele está passando no dia a dia na casa dele. Então, olha a preocupação do material didático em trazer sensações diferentes, um jeito diferente de você ver o mundo, de você experimentar o mundo, e de você entender aquela queixa que o teu avô tem em casa quando você chega para lidar com ele. Né? É muito rico isso aqui, é muito bonito de ver. E esse é um exemplo de vários, como eu falei para vocês. Tá? Para resumir, pessoal, eu queria só fechar aqui trazendo um apanhado, então. A gente aprendendo inglês desde cedo, desde o início, desde a primeira infância, com qualidade, com responsabilidade. A gente tem a nossa neuroplasticidade aprimorada, diante de tudo isso que a gente viu. Melhora o desenvolvimento das funções executivas. A gente desenvolve a robustez da rede neural. Então, a gente garante a nossa rede neural salva da poda sináptica, né, da poda neuronal ali. Isso vai para o nosso aluno de uma forma contínua. Aumento da reserva cognitiva, o que é isso? A massa cinzenta literalmente fica mais forte, porque as conexões vão ficar mais robustas. Não serão vielas, serão estradas. Então, quanto mais repertório e mais reserva cognitiva eu tenho aqui, lá na minha vida adulta, eu vou. Isso preserva, por exemplo, e previne questões de Alzheimer, por exemplo. Né? Então, quanto mais repertório eu crio aqui, eu armazeno, menos problema eu posso ter lá na minha vida adulta. Habilidades de comunicação e socialização, não só em um idioma, mas em vários, e aí entra toda uma questão de repertório, de cultura, de socialização, de estilo e de educação mesmo, né? De informação vindo de culturas diferentes. Desenvolvimento da empatia, por essa questão de saber negociar e lidar melhor com os caminhos que eu tenho, com a dificuldade que eu tenho, com o limite que eu tenho. Mas aí dentro da metodologia, da interação, do aprender com o outro, em um momento eu sou o par mais desenvolvido, no outro momento eu vou ser o par menos desenvolvido. Né? E isso vai fazendo com que eu entenda lidar com tudo e com todos. Desenvolvimento da sensibilidade intercultural, como é aqui, como é lá, e tá tudo bem. E protagonismo e visão de um mundo muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais interessante. Não à toa, nosso lema, a gente no IASIG diz que nós somos... O IASIG é um cidadão do mundo, né? Você, cidadão do mundo. Acho que meio que fecha tudo isso aqui. Tá? Queria terminar com essa frase que eu gosto muito aqui, que fala que todos temos o poder de modelar o nosso cérebro em algum grau através das escolhas que tomamos e dos hábitos que incorporamos. Então, acho que isso vale para a nossa vida, mas como educadores, olha a responsabilidade que a gente tem, né, de ajudar a moldar cérebros saudáveis, responsáveis, potentes. Tudo isso está na nossa mão. E para a gente fazer isso de uma forma ideal, a gente precisa de entendê-lo, a gente precisa de conhecê-lo, a gente precisa de estudar todo o potencial desse nosso cérebro. Né? Fica o convite. Procurem, pesquisem, caso queiram saber mais, tem o meu e-mail aqui. Adoro falar sobre isso. E
E vale muito a pena a gente ir a fundo nesse assunto e aprender cada vez mais, tá? Vou deixar aqui também as referências, vai estar na apresentação, de onde eu tirei boa parte de tudo isso que eu trouxe para vocês. E é isso. Não sei se vocês têm pergunta. Eu posso Digam o que falar? acharam, por favor. Então, eu sou a Cida Márcio, sou da MEIESP, Oi, trabalho aqui Cida. na MEIESP, que é a Associação das Mulheres Empreendedoras da Educação Infantil no estado de São Paulo. Para mim foi assim uma honra ter esse momento com vocês do IASG, com várias unidades aqui, da Thaís, da Angélica, da Simone, ter a Bruna, que cuida, eu acho que é do Brasil aí todo, o Márcio, exatamente, eu não sei. Então, assim, eu tenho muita gratidão mesmo por você ter dado esse show, essa aula, esse conteúdo riquíssimo que a gente não tem acesso, nós não conhecemos, nós somos escolas de educação infantil de pequeno porte, né? Então, nós temos, assim, inúmeros problemas na gestão, dificuldades, não temos apoio, uma série de coisas que nos impede, às vezes, de estar nesse momento, ao vivo, recebendo esse oxigênio que você trouxe para a gente. Mas, assim, eu sou grata por vocês fazerem esse trabalho. Eu sei que vai ficar gravado e que nós vamos poder compartilhar com todas as nossas diretoras que realmente estão, assim, exaustas com tantas coisas e que precisam estar antenadas em tudo, mas no tempo de cada um, elas terão esse momento para ouvir você. Eu tenho certeza que todas ouvirão. Então, assim, eu só tenho mesmo que te agradecer, agradecer toda a equipe do IASG, né? Aqui no momento eu tenho presente algumas diretoras, porque também nós não conseguimos estar todas em todos os momentos. A associação tem crescido, graças a Deus, nós estamos aí. É um trabalho sem fins lucrativos, é um trabalho também missionário, tá? Então, é bastante difícil, mas a gente não desiste e continua trabalhando, porque tudo que você falou, nós talvez não tenhamos o conhecimento da teoria, mas nós temos a prática no dia a dia e sabemos a riqueza e a importância de tudo isso. Então, presente aqui eu tenho a nossa diretora, que ela é a nossa segunda tesoureira, que é a Grisiele, e a minha segunda secretária, que é a Vanessa. Então, uma é de uma escola de Santo André, a Vanessa, da escola Aprenduca, e a Grisiele é de São Bernardo. Então, é da escola Água Viva. Eu não sei se elas terão tempo, não sei como que está a agenda aí de vocês, o tempo, mas se vocês permitirem, eu passaria a palavra para elas agora. Claro que sim, Cida, à vontade. Estamos tranquilos aqui para vocês. Obrigado Eu que agradeço pela oportunidade, a gente agradece. Parabéns. De verdade, espero que tenha sido relevante para vocês. Como eu falei lá no início, eu ficaria falando 3 horas aqui. Dei uma corrida porque o assunto. Não, a gente percebe que você é um apaixonado. Você é como nós aqui. Realmente, assim, eu já conheço a Thaís, conheço a Angélica, a Simone não conheço muito, mas, enfim, eu sei que elas são apaixonadas pelo IASG, eu sou também, né? Enfim, mas eu não tinha a riqueza desse trabalho que vocês fazem no programa bilíngue de vocês. Eu não tinha essa informação e você realmente hoje ampliou a nossa mente e nos ajuda a poder explicar o que é o IASG, o que é o programa bilíngue, no momento certo, quando elas estão em busca disso, tá bom? Vou passar a palavra, então, para a Grisiele, tá Claro, bom? por favor. Boa noite a todos, prazer. Meu nome é Grisiele, da Escola Água Viva, aqui de São Bernardo. Boa Vocês noite, estão Grisiele. conseguindo me Tá joia, ouvir? tá perfeito. Perfeito. Eu quero parabenizar pela palestra aí, pelo conteúdo, Márcio. Foi assim, a cereja do bolo da noite, para te falar bem a verdade. É claro que nós vivemos isso todos os dias na escola, mas como a Cida mesmo trouxe, a nossa demanda é muito grande, por sermos escolas de pequeno porte. A demanda de quem trabalha na direção dessas escolas acaba sendo muito grande e no dia a dia, apesar de nós sabermos tudo isso, quando vem uma pessoa de fora trazer esse conteúdo,
para a gente é muito gratificante, tá? Ainda coloquei, falei assim, coloquei nos grupos, eu falei assim, quem tem interesse em ter um programa bilíngue na escola, até mesmo para salas de matrícula, o quanto seria interessante estar ouvindo aí todo o material que você nos ofertou aí esta noite, tá? E a ASIG é uma escola minha também do coração. Eu sou essa adulta aí, eu sou prova disso, essa adulta que não teve essa estimulação de quando pequena. Mas A tem Kemi... jeito, não desista, não desista. Não, eu não desisto, não. A Kemi foi uma professora fantástica minha, ela está aí Ah, presente de inglês. Ó, a Kemi, que beijinho do legal. coração. My teacher forever. Então, IASE já é uma escola de coração aqui, minha mesmo. É bacana saber que vocês têm hoje esse IASE de For School, que ajuda até a gente estar divulgando também, tá? Agradeço em nome da BESP pelo conteúdo. Vamos estar incentivando a mais gestores estarem tendo acesso a tudo isso, que é de extrema importância. Que bom. Griselha, eu que agradeço a presença e que legal saber que o IASG plantou aí uma sementinha em ti. Muito! Aí a Kemi me destravou, assim. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu posso falar. Que bom, que bom. Não desista, é possível. Eu falei tudo aquilo lá, mas é possível. É só Trabalho do focar. IAS. É isso aí. Vanessa, vamos lá? Se apresente. Teu microfone, o microfone. A Liga muda. o microfone. Acho que agora sim, Vanessa. Agora sim, tá Agora ouvindo? sim. Sim. Agora não. Agora desligou, Vanessa. Saiu a imagem. Vanessa, você está aí? Acho Voltou. voltou. Mas sem o som, Vanessa. A gente está te Tem o vendo som, agora Vanessa. sem te ouvir. Tá a imagem ok, falta ligar o microfone. Acho que não, hein? Será que está com problema? Deve estar com algum probleminha. É. Mas a gente chegou a ouvi-la por um tempo. Acho que agora regularizou, não? Agora Agora sim. sim. Aí, que Tá. linda! Bem-vinda, Bom, Vanessa. amém. Boa noite a todas, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Vanessa, eu sou da Escola Cristã Aprenduca, aqui em Santo André. Fui parceira da IASG por 3 anos, né? Então a IASG ia ali com as professoras na minha escola, eu tinha 2 unidades no tempo. E era muito bacana com as crianças, né? Porque além de dar a aula, eles também fotografavam, mandavam para os pais e tinha um retorno muito legal. Toda a compra do material, os pais faziam diretamente com eles, então eu não tinha que me preocupar com isso. E além de agregar para a escola, por ter uma aula de inglês todos os dias, e por ser todos os dias, você pode realmente colocar que você tem um programa bilíngue. Aí eu vou falar realmente como empresária, né? Porque para as outras donas de escola verem. Então, para a gente foi muito legal, porque a gente tinha então um programa bilíngue, os pais negociavam diretamente com eles, e além de alavancar o nome da escola, ainda tinha um repasse mensal para a escola. Então, estava muito positivo, muito legal. Na verdade, eu tive que fechar uma unidade, e quando eu fechei uma unidade, eu tive que fazer caber todo mundo numa unidade só. E aí eu não tive como manter o espaço, uma salinha para aula de inglês. E foi por falta de espaço, e não por conta da parceria que eu não continuei. Mas eu espero que em breve a gente possa voltar, porque os pais perguntam bastante. Foi bem positivo para a nossa escola. Hoje em dia, sempre que você vai fechar matrícula, muitas das vezes os pais perguntam, mas tem inglês? E quando eu tinha a professora só uma vez por semana,
não dava o retorno como o IASES de estar dentro da escola, tendo aula todo dia, eles mesmos fazem, mandam as fotos, tudo, e além disso ainda tem um repasse para a escola. Então era viável financeiramente, era viável também como negócio, como agrega bastante, tanto para a matrícula, para as crianças que também aprendiam legal. Na minha visão, 3, 4 e 5 anos, né, ali. Que pega mais legal mesmo, 4 e 5 anos, pegou bem, foi muito bacana, muito positivo. E Que a gente legal. sempre teve uma parceria muito legal. Então, eu agradeço e também parabenizo pela palestra, muito bem colocada. Eu que trabalho com inclusão, sei que essas podas neurais, tanto ali dos 4 aos 5 anos, como aos 12 anos também na pré-adolescência, principalmente as crianças que são autistas, as crianças que têm uma dificuldade cognitiva, elas perdem muito do que elas aprenderam nessas fases. E, e a minha escola tem muita criança assim, e eles conseguiam fazer as aulas. E isso me deixava muito contente, porque o formato da aula tem ali um momento de brincadeira, tem um momento, não é só apostila, apostila, apostila. Então tinha musiquinha, fazia uma interação e ficava uma aula muito gostosa que tanto as crianças comuns como as crianças com necessidades especiais conseguiam fazer. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e eu estou muito feliz de vocês estarem conosco na MEIESP, né? Então, em nome de toda a diretoria, muito obrigada. Tá joia? E contem conosco. A gente que agradece, Vanessa. Esperamos tê-la de volta em breve, vai dar tudo certo. Amém. E na tua fala tem muito do que eu trouxe aqui, né? A exposição, quanto mais a gente oferece ou pode oferecer essa oportunidade das crianças nessa primeira infância, 5, 6 anos de idade, a ter esse repertório, a ter esse estímulo o tempo todo, isso fortalecendo todo o conhecimento deles. E sim, a grande alegria que a gente tem, o orgulho que a gente tem é de a gente entender que mesmo sendo um instituto de idioma, a gente leva muito, muito a sério a educação, a formação completa, né, dentro da nossa preocupação, do nosso material didático, da capacitação dos nossos professores e de tudo isso. Então, é bom saber que deu certo e a gente tem certeza que em breve estaremos juntos mais uma vez. Obrigado. Márcio, só para a gente encerrar aqui, eu vou me apresentar. Meu nome é Thaís, eu sou uma das responsáveis aqui pela unidade ASES de São Bernardo, né? Então, eu estou falando em nome de todas as minhas colegas aqui de São Bernardo. Em São Bernardo, nós temos 5 unidades, que são Assunção, Centro, Demarque, Jardim do Mar e o Rude Ramos. Então, caso alguma das escolas, né, que estejam próximas desses bairros, tenham interesse em conversar com a gente sobre a nossa proposta, né, sobre esse hub que o IASES oferece, que é o IASES for Schools, eu vou deixar um telefone aqui no chat, né, que é um telefone da minha unidade, mas eu sou responsável por essa triagem, então eu posso também, eu faço esse deslocamento para elas, caso seja de responsabilidade delas, tá? E como a MEIESP também é uma associação que trabalha com todas as escolas do estado, caso alguém entre em contato com a gente e as escolas sejam de outras cidades, a gente repassa para os responsáveis também, para outros colegas nossos que possam dar continuidade ao atendimento, tá bom? Márcio, obrigada pela palestra, e Bruna também, muito obrigada, e a todos os presentes, a gente agradece muito pela participação. Thaís, obrigada. Eu quero só fazer um fechamento aqui, agradecendo primeiro a Cida pela oportunidade, né, de promover esse momento, né, não só trazendo aí todas as reflexões, essa fala tão inspiradora e provocativa quanto o Márcio trouxe, compartilhando esse conhecimento, mas nos dando também a oportunidade de mostrar para vocês um pouco do que o IASES faz. Né? O IASES, com mais de 70 anos de experiência no ensino de línguas, hoje traz essa proposta de levar toda a experiência do aula IASES para dentro das escolas regulares, que é o nosso programa IASES for Schools. E que bom te ouvir, Vanessa, como alguém que experienciou isso na prática. Quando eu vi aqui o nome Aprenduca, aqui na Pearson, eu acompanho as operações de perto, eu falei, será que é aquele Aprenduca que eu tanto acompanhei? Que bom, né, te ouvir, e que bom que você teve uma boa experiência, e é isso que o IASES leva aí para todas as escolas.
Eu quero aproveitar também para dizer que nós vamos compartilhar com todos o material, né? Também a gravação, para que vocês possam revisitar e até mesmo, né, Cida, aqueles que não conseguiram participar. Quero agradecer aqui as franqueadas, né, pela parceria aí com a EMESP e dizer a todos que nós estamos à disposição para ter conversas mais completas e mais profundas sobre o como o IASES de For Schools pode contribuir positivamente, não só com o aprendizado dos alunos, né, no que diz respeito à aprendizagem da língua, mas também trazendo vantagem competitiva para as escolas de vocês. Ao final aqui do material tem também um QR Code que pode falar comigo diretamente, eu direciono também para as unidades, tanto eu quanto as franqueadas estamos à disposição para ter conversas mais completas e apresentar para vocês de forma mais profunda o que o IASES de For Schools pode ofertar para as escolas de vocês. Muito obrigada a todos. Vou falar de novo, posso? Claro, deve, Cida. Ai, querida, não, que assim, a gente se orgulha tanto do trabalho que a gente faz, né? Em tantas áreas, já trabalhei para a Angélica, já trabalhei para Thaís, enfim, hoje eu estou na MEIESP, né? E assim, a boa notícia é que o IASES é Brasil, não é isso? Sim. Isso. Então, assim, a boa notícia para o IASES de Brasil é que nós estamos crescendo em São Paulo, a gente está saindo, nós nascemos em São Bernardo, mas já estamos em Santo André, estamos em Mauá, estamos em Diadema, estamos em São Caetano do Sul. Hoje, nós fomos procurados por um grupo de escolas do Brooklyn, certo? E a semana passada fomos procurados por Atibaia, e hoje nós fechamos uma parceria com 3 escolas em Itaquera. Então, assim, Bruna, eu sei que você aí é o comercial do IASES de Brasil, espalhe a notícia, porque hoje vocês fizeram um trabalho para os associados, os franqueados de São Bernardo, porque foram eles que nos apoiaram desde o início, acreditaram no trabalho da MEIESP, né? Mas entendam que eles foram só a base, porque agora São Paulo vai, se quiser, o IASES pode acompanhar. Eu já vou compartilhar, a hora que você me mandar o vídeo, com a permissão de vocês, eu já vou mandar esse vídeo para todas desses locais que eu acabei de comentar. Então, nós expandimos com a força de São Bernardo, a força dos IASES, das franquias de São Bernardo, nós vamos poder agora levar esse conhecimento que é tão precioso, porque comercialmente existe muita coisa, mas o que é importante é esse conteúdo, esses anos, 70 anos de conhecimento. O que acontece muito hoje por causa do comercial, então, assim, muitos aventureiros no mercado, e de fato, o IASES ensina, de fato, ele forma um cidadão. Então, assim, quem sabe, quem conhece, quer compartilhar. E eu sou essa pessoa que eu sei, eu respeito demais o trabalho de vocês. Agradeço muito vocês, IASES de Brasil, vir para São Bernardo e hoje eu poder falar assim, ainda bem que vocês não desistiram da gente, fizeram esse lindo trabalho, apresentaram esse conteúdo para hoje eu poder compartilhar com essas que são de São Paulo. Ainda somos pequenos, mas já estamos avançando e vamos levar esse conhecimento que o Márcio trouxe muito bem, muito bom. É isso, estou apaixonada aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Parabéns pela expansão. Todos fomos pequenos um dia. A questão é a gente não desistir, que a gente caminhar e conta a parceria tudo na vida, né? E os amigos, né? Os É. amigos são tudo. Thaís, Angélica, a Mariana, que eu vi agora há pouco aqui, enfim, todas vocês, a Bruna, que eu conheci recentemente. Então, amigos não tem preço, né? Amigos que realmente, pessoas que se unem para um trabalho sério, um trabalho que entrega resultado, que é esse que é o negócio. Como você vê, a Vanessa, ela sabe que vocês entregaram um bom resultado. Jogar o jogo, eu ganho, você ganha, ele ganha. Então, são esses parceiros que a MEIESP preza e a gente vai lutar por vocês também e espero que vocês lutem por nós também aqui. Tá bom? Conosco.
Com toda Beijo em certeza. todo mundo. Parabéns. Beijo a todos. Muito Beijos, obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Fiquem bem. Márcio. Tchau, Imagina. tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.